Vivemos na era da comunicação. Nunca no mundo a humanidade teve tanta informação ao mesmo tempo. As pessoas têm notícias em tempo real, informação, vídeos, tudo em tempo real. Tem um terremoto em algum país na Ásia, você está vendo o que está acontecendo ali em tempo real. Isso fez com que o ser humano se tornasse muitas vezes insensível a determinadas coisas. Quando alguém vai no médico, chega lá, já fala o diagnóstico da doença, já fala a doença que tem e até, muitas vezes, já quer que o médico faça a prescrição de determinado medicamento. Isso acontece também no agronegócio, acontece muito. Muitas vezes o engenheiro agrônomo chega na fazenda, o produtor rural já sabe qual é a doença, já tem todo o diagnóstico, já sabe que produto quer usar. E assim caminha a humanidade. Até que ponto isso é bom? Até que ponto nós sabemos filtrar o que é a comunicação de verdade? Até que ponto a gente sabe julgar o que é verdadeiro e aquilo que é falso? Aquilo que é uma informação que é implantada para que a gente possa imaginar como sendo verdade. E eu vou conversar hoje não com um especialista em comunicação, mas por que eu o convidei? Porque ele entende muito da área técnica e comunica muito com o produtor rural, com o engenheiro agrônomo, com o técnico. Eu vou conversar hoje com Paulo Garolo, consultor, pesquisador e especialista para a cultura do milho na Fitolab. O tema da nossa entrevista será como a comunicação impacta o conhecimento do produtor rural. Eu tenho certeza que você nunca imaginou que ia conversar comigo sobre esse tema, né? Pois é, meu amigo, vai ser maravilha, né? Vamos inovando, né? Rapaz, já está virando tradição. Você vinha aqui no final do ano, né? Isso ano é bom passado você demais. estava aqui, agora de novo. Isso é muito bom, viu? Isso é muito bom. Você está morando onde? A minha casa hoje, né? Minha residência Sua casa hoje... é o mundo. Mas a minha residência hoje é em estado de São Paulo, né? No interior, no Vale do Paranapanema. Acabei mudando para lá. Mas eu tenho muita presença, na verdade, na região toda do Brasil Central, Norte e Nordeste, né? Então eu venho muito Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, até mais no Mato Grosso que Goiás, para falar a verdade. E daí Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará. Então são estados que eu estou muito presente e assim, eu acabei que a minha casa é o mundo mesmo, né? E fora isso, de vez em quando, você sabe, eu tenho tido a graça de estar sendo visto, inclusive, fora do Brasil, né? Então, ano passado eu tive em simpósio, tive em congresso nacional na Argentina, 2 vezes, mundial. Tive também no congresso do próprio Brasil, que foi em Tocantins, em Palmas. Esse ano tive no Equador, né? Então, a gente também está... Paraguai também? Paraguai né? eu vou sempre, né? Paraguai já virou, eu nem cito porque já virou um negócio meio constante, viu? Tá certo. Qual que é a região que você mais é demandado hoje? Onde é que o pessoal mais vê o Garolo hoje, mais ouve? Olha, assim, em primeiro lugar eu diria no Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso, eu me faço muito solicitado lá, tenho tido muitas oportunidades de compartilhar. Depois eu diria para você que em segundo lugar é o Maranhão. Eu também vou muito no Maranhão. Né? Aí depois que vem os outros estados, né? Aí a gente vem para o Pará, a gente vai para outro lugar que eu vou muito e adoro, inclusive, lá no Piauí. Até mais do que no Pará. O Piauí é algo fantástico. Uma vez eu já tive o prazer de falar do Piauí aqui num programa seu. Foi. Então, eu sou fissurado, acho muito legal. Essa semana, antes de eu estar com você aqui, você lembra que a gente se comunicou por causa da confusão dos aeroportos, né? Para confirmar e tudo mais. Eu estava em Minas. Fazia tempo que eu não era solicitado em Minas. E aí uma empresa de Minas, né, a Terrena, me convidou para ir para lá, me contratou. Fui eu para Minas fazer palestra lá em Minas Gerais. Então, mas o foco mesmo o principal ponto meu é Mato Grosso. Eu falei aqui que você não é um especialista em comunicação. Deixa eu até corrigir. Você é sim um especialista em comunicação. Você não atua diretamente na área específica da comunicação. Você comunica a parte técnica. Perfeito. Hoje, nós temos excesso de informação, excesso de dados. Até que ponto isso é positivo e até que ponto é negativo? Você vê, falar de comunicação é um negócio muito interessante, mas é quase que pisar em ovos. É um negócio bem delicado. Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástico, Divino Ronaldo,
É quando eu lembro a minha época de escola, faculdade, eu precisava estudar um determinado tema, eu precisava estudar algo, por exemplo, voltado à fisiologia de uma planta. Eu tinha que entrar dentro de uma biblioteca da universidade, deixar meu cartão lá da universidade para garantir a devolução do livro e levar o livro. Você pulou uma etapa. Torcer para que o livro não tivesse isso, com um boa. colega. Bem lembrado, viu? Hoje, você entra no computador, você entra na rede e você pega uma infinidade de artigos de comunicação, falando em qualquer idioma. Outra coisa interessante, inclusive, em qualquer idioma, perfeito. E aí o que acontece? Isso é muito positivo, maravilhoso. Porém, existe um detalhe. Nós também estamos entrando numa era onde está virando moda, né? Esse termo que eu vou falar, chamado de inteligência artificial. E hoje, você sabe até melhor do que eu, que existem empresas da comunicação que capturam as informações que você pode pegar detalhadamente se quiser. Quando você vai lá na plataforma e clica um determinado assunto, aparece lá embaixo, página 1, por exemplo, de 112 páginas. Uhum. E cada página pode ter 5, 6, 7, 8 artigos diferentes. Sim. Então, você vê a infinidade de informação que você pode obter. Mas existe um primeiro item chamado IA. E isso é a tal da inteligência artificial, que é o quê? É um contexto. É um resumo da visão que aquilo tudo criou. Só que isso também é bom porque facilita. Você não precisa ler mais tudo aquilo, ou escolher um ou escolher outro. Mas tem uma coisa, você tem que observar e refazer a pesquisa usando, talvez, do mesmo tema, uma outra forma de pergunta, porque às vezes muda o IA. E é uma coisa que ninguém talvez... Não, desculpa, ninguém, estou sendo prepotente, desculpa. Que muitas pessoas nem observam. Às vezes você coloca uma pergunta e ele te traz um resumão lá no IA. Sim. Muito bom. No entanto, você faz a mesma pergunta de uma outra forma, às vezes vem diferente. Nós temos que conferir. Então, eu vou dizer para você o seguinte, o grande detalhe, Divino Ronaldo, é que nunca ainda a gente vai conseguir substituir o estudo. Informação é uma coisa, estudo é outra. Você tocou num ponto que é fundamental. Quando surgiu o Twitter, eram, acho que 30 e poucos caracteres, eu não me lembro mais quando. Depois acho que passou para 100 e poucos caracteres, nem lembro mais. Né? Hoje em dia é engraçado, eu falo que a informação de 5 anos atrás parece que ela é antiga demais da conta. Né? A coisa está acontecendo tudo tão rápido que você esquece o que aconteceu há um ano atrás e parece que é velho. Então, as pessoas aprenderam a resumir. Perfeito. Né? Você vê que antigamente a pessoa pegava um artigo numa revista, ele lia o artigo. Perfeito. Então, Paulo Garolo escreveu um artigo sobre cigarrinha do milho. O cara ia lá, ele pegava o artigo e ele lia do início ao fim. E no final ele ainda lia as referências todas. Correto. E às vezes ainda ia buscar depois a referência. Perfeito. Hoje não. Hoje o cara quer que o Paulo Garolo fale da cigarrinha do milho em 5 linhas. Exatamente. Reduza a informação a 5 linhas. E não tem paciência mais para algo mais aprofundado. A gente vive na era da superficialidade. Exatamente. Só que a superficialidade, ela traz também um problema. Como você sabe pouco de muita coisa, você acaba não sabendo de nada. De nada. Exatamente isso. Você concorda? Com tudo que você falou, sem tirar uma única vírgula. Aliás, se eu tivesse que falar isso, eu não estaria falando tão bem falado como você fez. Eu vejo exatamente isso acontecendo. Esses dias eu estava conversando, né, sobre esse assunto e eu disse o seguinte, a arte da comunicação, ela inclui não só quem comunica, mas também quem ouve. E hoje, o ouvinte também está tentando ser muito breve. Ele não quer ficar mais do que 2, 3, 4 minutos ouvindo de um determinado assunto. Bom, isso gera para ele
o que você acabou de falar, superficialidade na informação. Exatamente. Então, eu vejo muito na área agronômica, um exemplo muito prático às vezes, você vai num agricultor que ele comprou um determinado volume de produtos defensivos. Certo. Para trabalhar, por exemplo, na cultura da soja, pensando em milho, né? Ele fez todo um projeto e ele adquiriu um volume de produtos indicados que foram recomendados para a soja. E ele tem isso lá, mas de repente foi um ano, como aconteceu ano passado, tivemos problemas sérios de seca, teve muita área que ficou até meio que abandonada porque não chovia, a planta não desenvolvia e muito produto ficou dentro do barracão. Certo. Aí vai o profissional do milho, que veio, a safrinha, a segunda safra, e aí o cara fala, e o que eu tenho dentro do barracão? Será que dá para a gente aproveitar na cultura do milho ou eu tenho que comprar tudo de novo? Quando isso acontece, você começa a perceber a fraqueza da nossa comunicação hoje no sentido de superficialidade. A maioria não sabe se realmente dá certo, se dá para aproveitar ou se faz o cara ficar guardando aquilo para mais um ano e vende tudo de novo. Então, por que acontece isso? Porque as pessoas querem empurrar produto? Não, nem é por isso. É porque realmente o nível nosso está ficando cada vez mais superficial. E quando você pensa em agricultura, hoje também eu vi um artigo muito legal que eu achei muito interessante, sobre medicina. E eu te mostrei a hora que eu cheguei aqui, porque nós já tínhamos determinado o tema, até te falei, você viu, né? Falei, olha, isso aqui caiu na minha mão, mas não te apresentei, eu não passei o conteúdo para você, vou até te mandar depois, que é muito legal. E esse cara disse que hoje a medicina ela está farmacológica. Ou seja, aliás, farmacológica e direto na doença. Isso está acontecendo exatamente igual na agronomia. Por quê? Porque a medicina, quando ela começou como medicina, ela era uma arte. Você curar alguém era além de conhecer. É uma arte. Era além de conhecer o remédio, até porque nem tinha conhecimento direito de remédio. Então, era uma arte. Hoje, a gente tem um domínio, talvez, de conhecer remédios, como em agronomia, são os produtos químicos, produtos biológicos, produtos botânicos que estão entrando agora. Mas a gente precisa conhecer o todo que envolve. E isso faz a arte acontecer. Eu tenho que levar em consideração as plantas. Assim como seres humanos, nem sempre o mesmo remédio que é bom para mim, Paulo Garolo, para curar minha gripe, nem sempre funciona no Divino Ronaldo, na mesma proporção. Pois é, mas na planta é a mesma coisa? A mesma coisa, sabe por quê? Porque a gente esquece, por isso que eu digo da informação que está muito superficializada. A gente esquece que plantas são seres vivos e que passam por processos metabólicos, assim como nós. E o meu metabolismo é diferente do seu. Isso é individual. Plantas são da mesma forma. Pois é, só que aí tem uma outra questão. Eu estou gostando do tema justamente porque começam a surgir as dúvidas aqui. O ser humano, ele nasce meio que aleatoriamente. O milho, não. Então, você pega, por exemplo, você vai lá e compra um híbrido. Todas as plantas, teoricamente, são iguais ali. Correto. Não Quando é isso? você pensa em características genéticas de planta, elas deveriam ser, até hoje a gente trabalha, o mercado de uma maneira geral, trabalha muito em cima de híbridos simples, o que significa que as plantas deveriam ser muito, 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 muito semelhantes. Teoricamente quase iguais, Certo. mas tem esse quase. E aí, em termos de características agronômicas que ela vai mostrar, externizar no campo, que é o que a gente chama de características fenotípicas, elas vão ser bem iguais mesmo. Então, é mais ou menos dizer, olha, todas as plantas vão chegar a 2,20 metros de altura, vão ter a inserção da espiga, 1,10 m, por exemplo, a cor do grão vai ser laranja, o tipo do cabelo, a cor do cabelo é vermelha, o do pendão é mais... Isso é quase que uma constante, realmente, certo, porque é um híbrido simples, mas... Nós estamos dizendo agora de metabolismo. E metabolismo é algo pertinente a cada indivíduo.
ele também segue uma sequência muito, muito, muito semelhante, mas tem o quase. Esse quase é que pode marcar uma diferença e a resposta pode ser outra. E isso aí é que é a arte da gente entender também a parte de agronomia. Eu diria para você que, no caso de plantas, e você tem toda a razão, existe uma tendência de que uma operação, um determinado produto, dentro de uma determinada dosagem, dentro de um determinado momento, ele vai se comportar de maneira eficiente, quase que 100% igual. Só que tem uma coisa também que você pode observar. Quando você olha um resultado que vem de pesquisa, eu estou inserido nisso. Eu vou trabalhar para ver qual a eficiência de um produto na morte de uma determinada praga. Bom, muitas vezes eu tenho que fazer isso em gaiola, porque senão eu perco o inseto. Nem sempre ele morre na hora. E por que alguns morrem na hora e outros não morrem na hora? Será que é somente pela cobertura de gotas ou pelo metabolismo individual de cada inseto? E ainda mais, quando eu vou para o campo, nem sempre os números batem com os resultados da pesquisa. Por quê? Porque no campo existem vários outros fatores que também interferem nesse processo. E aí, aquela diferencinha pequenininha do metabolismo individual de cada ser, ela pode se mostrar de uma forma diferente no resultado. Trocando em miúdos, dificilmente um produto químico, ou biológico, ou botânico, dificilmente você vai ter índices de eficiência acima, por exemplo, de 80% no campo. No laboratório, na nossa avaliação de ensaios, a gente atinge. Mas no campo, dificilmente não isso é controlado, vai acontecer. né? Entendeu? Por Não quê? é Porque controlado. você tem vários outros fatores. E essa é a arte. Olha que legal. Quando eu faço palestras sobre manejo de insetos, eu costumo dizer, os insetos, as pragas iniciais da cultura do milho, e eu vou só citar as 4 principais. Lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda, que voltou, né, a ser uma praga importante, inclusive desde o início. Tá? Como diz o pessoal, voltou no 12. No 12. A cigarrinha do milho, a Daubulus maides, ou a cigarrinha africana, a Leptodelphax maculigera, qualquer uma das duas. O pulgão, Rhopalose fumaídes, pouco visto pelo agricultor, mas que começa no desenvolvimento inicial da cultura. E o nosso grande amigo percevejo de barriga verde. Aliás, o nosso grande inimigo, percevejo de barriga verde, né? Bom, quando você pensa nessas pragas iniciais, eu sempre conclamo aos agricultores que estão me ouvindo, aos consultores, aos técnicos, a pensar numa coisa. Quando é que você usa o produto defensivo? Ele começa a usar desde que o milho emerge. Bom, partindo dessa premissa, eu tenho que começar, então, a observar o seguinte: que tipo de produto vai ser importante nesse momento? Eu posso abrir na minha plataforma do computador, na minha plataforma de informática, eu posso perguntar qual o produto para esse momento. Pode aparecer ali 20, 30 produtos diferentes, mas qual realmente é o produto mais indicado? Sabe qual é? Aí começa a arte de agricultar. É você começar a associar que naquele momento, palito, V2, V4, V6, que são os principais momentos de aplicação de defensivos químicos para o controle dessas pragas, você praticamente não tem quase nada de biomassa da própria cultura. O que você tem no panorama, na sua paisagem, é palhada, talvez algumas moitas de erva daninha que sobrou, mas o que você mais tem, e que quase ninguém responde, porque é tão trivial que ninguém nem pensa nisso, são os fatores abióticos. Você tem chuva, você tem radiação luminosa direta, não tem cobertura, não tem proteção. Você tem evaporação de água e temperatura, que normalmente é crescente. Quando você pensa nesses fatores abióticos, que é, na verdade, o que predomina na sua paisagem,
Então você começa a imaginar o seguinte: eu uso o meu produto químico no momento, ou biológico, ou botanicida, eu uso o produto no momento onde eu coloco ele no maior índice de exposição. E aí é que a gente precisa de uma informação mais precisa. Nós temos que ter uma informação com muito mais peso, com mais conhecimento. Que tipo de produto vai sobreviver agindo por um tempo maior dentro de um ambiente de total exposição a fatores abióticos que degradam o produto químico. Eu acho que a gente tem tema aqui para ficar dias conversando, Com porque certeza. aí a gente vai entrar numa outra questão. Deixa eu até puxar, eu vou puxar o cordão aqui, né? Vamos ver. A gente vai entrar numa outra questão, que é a questão ética. Voltando ainda na informação, porque nós não fugimos do tema. Claro. Nós não fugimos do tema da comunicação, que é o seguinte: os cursos de agronomia, eles não vão aprofundar o tema dessa forma, desse tanto. Nunca aprofundaram. Tanto é que a gente sabe que nós fizemos faculdade. Você sai da faculdade, o primeiro emprego que você arruma, a única coisa que você sabe é que você não sabe nada. Você vai, gente, mas eu fiquei 4 anos ali, e aí? Cadê? O que eu aprendi? Não estou desmerecendo as universidades, faculdades, cursos nenhum, não. Estou colocando uma realidade. Tanto é que as empresas vão te moldar, vão te ensinar. Você faz agronomia. Você vai trabalhar na empresa fulana de tal. Cara, se você... Aí entra a questão ética que eu queria chegar. Se você for pela ética e você for estudar e for aprofundar e for buscar mais conhecimento, talvez o produto que você vai indicar não é o da empresa que você trabalha. Corretíssimo. Como é que você vai fazer nesse caso? Porque Perfeitamente. você depende de vender aquele produto, você depende de indicar aquele produto. Você tem uma meta que o produtor tem uma meta de venda, né? Você tem uma viagem na vida esperando, você tem... E aí? E outra coisa, você acha que eu, como consultor, palestrante, como mentor ou como coaching, não enfrento esse tipo de problema? Eu acredito que sim, porque na medida que uma empresa te contrata para você ir lá falar, como é que você vai falar alguma coisa que seja antagônico àquilo que ela precisa que seja falado para o produtor? Exatamente. Olha como você chegou no ponto. Olha como você disse um negócio ali atrás que é fantástico também. E eu reconheço, eu trabalhei 38 anos dentro de uma empresa. Praticamente dentro de uma mesma empresa. Foi mudando, que foi comprando e eu fui indo com o pacote de compra. Mas eu praticamente trabalhei a minha carreira toda quando funcionário dentro de uma empresa só. E você trouxe um ponto muito importante, que é o quê? As empresas dão para nós uma oportunidade fantástica, que é de aprender. Mas eu vou te ser sincero uma coisa. É óbvio que ela também tem a estratégia dela como empresa. Sim. Não que ela vá enganar o agricultor, não é esse o objetivo de uma empresa, nem nunca, jamais. Mas ela tem a estratégia dela. E todo o foco e todo o trabalho acaba sendo voltado ao que ela tem para oferecer. Então, embora você tenha uma oportunidade imensa de aprender, mas isso depende de você querer aprender, porque senão você vai ser administrado e domesticado a falar exatamente aquilo que naquele momento é importante para ela divulgar. Ela tem um negócio chamado portfólio, né? E cada momento ela tem o seu foco. Sim. Então, resumo da ópera. Posso memorizar uma coisinha rápida? Quando eu consegui o meu primeiro emprego na minha vida, eu tenho certeza que tem pessoa... Eu vou falar aqui uma coisa, que tem uma pessoa, pelo menos uma, vai ouvir, porque ele ouve o teu programa, e é um amigo meu do passado, quando eu comecei, e eu tive a oportunidade de viver isso que eu vou falar agora, com essa pessoa, como colega de trabalho. Ele é dono hoje de uma revenda que está aqui em Rio Verde, está em Jataí e tal. Nós fomos na primeira reunião na Caigil Sementes, foi quando eu comecei minha carreira profissional. E eu estava recém chegando no Goiás, não tinha nem noção do que era Goiás, eu vim do Paraná.
morrendo de vergonha e morrendo de medo. Eu estava entrando num pessoal que já tinha, de certa forma, um certo gabarito. Eu era novo, tinha formado há 1 ano, não tinha trabalhado ainda, então imagina exatamente o que você falou. Só que eu fiz estágio na Cargill e uma das coisas que me chamou a atenção a vida inteira, eu sempre quis me diferenciar, não por... mas é pelo meu jeitão mesmo. Como eu tenho um jeitão meio diferente, às vezes eu sofria bullying. Então eu tinha que me diferenciar onde? Na qualidade profissional. E eu tinha medo de ser mandado embora e não arrumar outro emprego, pelo meu tipão. Então o meu biotipo não era muito convincente para o agricultor, principalmente naquela época. Então eu tinha que ter o quê? Eu tinha que ter conteúdo. Porque o meu conteúdo tinha que falar mais alto do que a minha imagem. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Se é certo ou errado, eu não sei, mas eu tinha. E o que eu fiz? Quando eu fui contratado, eu levei quase 30 dias para vir a Goiás assumir a minha posição. E a Cargill tem até hoje 2 livros de milho fantásticos que até hoje ainda são atuais. Eu engoli esses livros estudando durante os dias que eu vim. E na primeira reunião, eu sentadinho, quietinho no canto da mesa, tinha mais 5 pessoas e eu, a equipe, e de repente o assunto era florescimento de milho e uma discussão louca com relação a isso, e eu via que nada estava andando porque não tinha direção, ninguém sabia nada do que estava falando ali. E eu levantei a mão muito discretamente, humildemente, posso falar uma coisa? E o gerente na época falou, pode, claro, por isso que você está aqui. Fala, o que você quer falar? Eu falei, então eu vou ajudar a definir o que é florescimento de milho. E eu trouxe a eles uma definição de florescimento. E quando eu trouxe isso, teve um camarada, colega nosso, que ficou muito amigo meu, que riu. Falou, da onde você está tirando isso, meu filho? Ainda me chamou de meu filho, porque eu tinha 21 anos, divino, e ele já tinha seus quase 50 anos. Uhum. Da onde você tirou isso? Da onde que saiu essa história que você está trazendo para nós? Você viajou em outro planeta? E eu disse, não viajei em outro planeta. Eu tirei daqui e abri o livro da Cargill e mostrei para ele exatamente de onde eu tinha tirado. Aquilo, para mim, foi um marco na minha carreira. Eu falo até arrepio, sabe por quê? Daquele primeiro dia para frente, eu já fui visto com outros olhos pela equipe inteira. Ali surgiu Paulo Garolo. Exatamente. Olha só. Eu mostrei para eles aonde eu tirei. A viagem que eu fiz foi no livro. Então, o que eu quero dizer para você, não desviando todo o assunto que eu falo demais, já tomei um tempão da entrevista. Não, nós estamos aqui para isso. A gente está aqui para comunicar, estamos falando de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Que tudo nessa questão do conhecimento, para comunicar, você precisa aprender mais. E o conhecimento depende de você. Então, empresas te dão oportunidade. Eu sempre digo, quando eu me aposentei na Bayer, meu último dia foi um discurso que eu tive que fazer, e eu disse, eu nunca tive um calo a mais na minha mão, porque eu trabalhei a mais, porque eu viajei, porque eu me expus, porque eu fiz muito além do meu escopo de função. Pelo contrário, eu ainda quero agradecer a empresa que nunca me impediu de botar a cara e sair fazendo tudo que eu fiz, porque isso só trouxe projeção para mim mesmo. E isso só me ajudou a crescer o meu conhecimento e a minha capacidade profissional. Então eu tenho que sair daqui agradecendo a Bayer pela oportunidade que ela me deu de eu ter liberdade de estudar, de me preparar, de ter coragem e de enfrentar qualquer público, em qualquer estado, em qualquer lugar. Ela nunca me impediu. Eu espero que tenham muitos estudantes de agronomia nos ouvindo, nos assistindo agora, porque o que você falou é incrível, é fantástico. Muita gente é superficial. Uhum. O seu diferencial foi aprofundar. Foi ir mais fundo. Uhum. Ou seja, qualquer um pode ser superficial. Poucos irão mais fundo. Só que os que irão mais fundo, eles vão entender a superficialidade, mas vão compreender a profundidade também. Eles vão entender o diferencial que tem lá embaixo. O que existe lá embaixo que os outros não veem? E aí é que vai ser o diferencial. Né? Porque, às vezes, eu tenho visto hoje, Garolo, muita gente falar assim, porque o curso de agronomia hoje é muito ruim. Uhum.
Eu não sei se o curso de agronomia hoje é muito ruim. Numa época em que você tem acesso a todos os dados, Exatamente. sem precisar de ir na biblioteca, sem precisar de torcer para que o seu colega traga o livro logo para você pegar e levar, né? Sem precisar de ter um dinheirão investido numa Barça, né? O Perfeitamente. pessoal nem entende o que é isso hoje, mas você é que pode buscar a profundidade do seu conhecimento. Né? Perfeito. E o volume hoje, Divino Ronaldo, que tem de resultados de pesquisa. Antigamente você tinha, vou dar uma coisa meio só como ilustração, lúdica, né? Antigamente você tinha meia dúzia de empresas de pesquisa pesquisando um determinado assunto. E mais, no Brasil, a pesquisa oficial, que veio através da criação da Embrapa, né? Então nós tínhamos um volume muito restrito de pesquisa em si. E hoje? Hoje, quando você entra nessas ferramentas digitais, vou citar uma, não gosto, mas o Google, você ir longe, vai no Google, você vai lá e faz uma pergunta técnica no Google, você vem lá embaixo, uma de 58 páginas. Meu, tem uma infinidade. Bom, mas isso depende de quem? De mim. Eu tenho que querer. E sabe aonde que isso impacta no agricultor? É que quanto mais você consegue associar as informações, quanto mais você aprende informações, quanto mais você vai na profundidade da informação, maior a sua chance de ser assertivo naquilo que você recomenda. Porque, de certa forma, Divino Ronaldo, o que eu vejo hoje é que muito da nossa recomendação no campo está automatizada. E está automatizada ligada a quem? Qual é o start? Quem é que dá eu não estou conseguindo traduzir essa palavra. Quem é que dá o start, o começo disso início. tudo? Isso, o início disso tudo. Chama-se árvore de recomendação de produtos, que está vindo de quem? Dos fabricantes. Eu trabalhei na Bayer. Eu ajudei a criar árvores de recomendações, por exemplo, para inseticidas. Então, árvores de recomendação são bússolas que a companhia traz para o seu representante, que depois vai repassar a informação para o representante, o parceiro comercial dele. Mas ela está ali, naquilo ali. É um negócio meio que, entre aspas, travado. Como eu posso destravar? Como eu posso ser mais assertivo? E uma questão que você trouxe agora há pouco, nem sempre a empresa a qual eu estou representando realmente tem a melhor solução para aquele momento. Mas para eu conseguir ganhar esse conhecimento e saber fazer isso de forma mais assertiva, eu preciso fazer o quê? Aprofundar na informação. Último exemplo que eu vou te dar para não tomar o tempo todo, que eu falo pra caramba, você sabe disso. Esses dias me questionaram, Garolo, tem uma doença terrível, né? Que está terrível assim, está sendo muito divulgada no Brasil, agora tudo quanto é ensaio está em cima dela, aquela coisa toda, né? Que é mancha de bipolares em milho e tal e tal. E uma pessoa me passou... Cigarrinha, o pessoal não está falando mais? Tá, mas deu uma... É aquela história, né? O foco agora começou a virar Mudou. bipolares. Virou a Bipolares. bipolares. A mancha de bipolares. Eu tenho ouvido né? demais. É, uma doença fúngica que está virando moda, né? Ou melhor, moda não, ela está virando um impacto, né? E me perguntaram a respeito de uma mistura de alguns produtos químicos. E aí o rapaz disse para mim assim, pois é, mas o agricultor ele não quer comprar o produto que eu tenho, que já é uma mistura pronta Certo. e com 3 grupos químicos totalmente eficientes, mas ele quer uma mistura que ele vai fazer desses 2 grupos químicos associado a esse terceiro. E isso vai ficar muito mais barato. E eu disse para ele o seguinte, pois é, e o que você falou? Eu aposto que você talvez tenha falado da quantidade de ingrediente ativo que tem no teu, que no outro não tem, ou que, enfim, os caminhos que o pessoal vai para justificar um preço, para isso, para aquilo, né? No entanto, você esqueceu
de analisar com um pouco mais de profundidade. Qual é o conhecimento que você tem do agente causal? Esse fungo que provoca ou que causa a mancha de bipolares. O que você conhece dele? Se você soubesse pelo menos a classificação taxonômica desse fungo, você vai ver que esse fungo pertence a um grupo de fungos que até pouco tempo atrás eram do gênero Eumintosporiose. Hoje a gente não chama mais de Eumintosporium maides. Hoje a gente chama de Bipolaris maides. No entanto, esse grupo químico que você está dizendo que ele vai misturar porque vai ficar mais barato, já está velho a informação de que esse grupo químico não tem uma eficiência mais em cima desse gênero de fungos. Ali ele mataria, entendeu? a situação. Não tem que falar de preço, não tem que fazer comparação. A gente perde tempo nisso. Então, a comunicação precisa ser mais rápida? Sim, mas ela tem que ter um conhecimento enorme para que você seja objetivo, porém assertivo. Mas aí entra uma outra questão, Garolo. As pessoas hoje estão trabalhando demais e o tempo está ficando de menos. Você observa o seguinte, que à medida que a pessoa está atendendo um cliente, ou que nós estamos aqui gravando, o WhatsApp está bombando. No nosso caso aqui, não está porque a gente colocou aqui no silencioso, sei lá, mas está no 12. E o povo não quer esperar a resposta. Às vezes eu demoro para dar a resposta, a pessoa já me falou um monte de coisa. Responde, o que está fazendo? Então, como pegar esse tempo e colocar nas coisas que realmente têm valor, têm necessidade? Porque, além disso, a gente tem muitas vezes acontece a gente falar o seguinte: espera aí, eu vou entrar um pouquinho no Instagram, porque eu também sou filho de Deus, eu mereço dar uma relaxada, só para relaxar. Talvez aquele tempo do Instagram, aqueles 20 minutos do Instagram, seriam os 20 minutos que ele iria estudar. Correto. Mas a cabeça dele está tão no 12, ele está tão acelerada que ele precisa de mudar o foco um pouco. Como trabalhar tudo isso? Olha, eu particularmente sou suspeito a te responder sobre isso. Sabe por quê? Por quê? Eu vou te ser bem sincero. Porque eu sou apaixonado nisso. Se você encontrar minha filha, que é na casa dela que eu fico, por isso que eu estou dizendo dela, e eu estou fazendo uma coisa errada aqui no teu programa, que quando eu fui presbiteriano, eu não deixei de ser de coração, mas eu não vou mais. Mas quando eu fui presbiteriano, eu aprendi uma coisa muito legal com o pastor Nerivaldo, uma pessoa que eu gosto muito, e ele me disse o seguinte, ele e o doutor Moisés, que foi um médico aqui, muito famoso em Rio Verde, né, anestesista, e eles me disseram o seguinte: a gente nunca usa a gente mesmo como exemplo para falar de alguma coisa. Isso não é legal. Parece que você está se colocando acima. E eu estou me usando, às vezes, aqui como exemplo para falar. Mas por quê? Porque, para mim, é mais fácil falar de mim mesmo. E eu falei da minha filha. Por quê? Porque eu fico na casa dela. Se você perguntar para ela o que eu faço na casa dela, quando eu estou parado o dia todo, até de noite, ela vai dizer para você de duas uma: ou ele está assistindo um filme, e aí, cada vez que dá vontade dele fumar, ele levanta, ele tem que fumar lá na varanda, ele sai na varanda. Quando ele sai na varanda, tem a mesona, o computador dele está lá na varanda, ligado, plugado 24 horas. Sabe o que ele faz? Ele fuma estudando, e dali ele fica mais 30, 40, 50, uma hora, estudando e montando conteúdo. E de vez em quando a gente está dormindo 2, 3 horas da manhã e ouve meu pai gritar. E eu já assustei minha esposa na cama, dormindo do meu lado, porque ela dormiu e eu estava no meu celular estudando, e de repente eu encontrei algo que eu precisava encontrar como informação. E que em outro momento você não encontraria. Então, resumo da ópera: eu sou muito complicado para falar sobre isso. Por quê? Porque eu tenho paixão. E eu acho que as coisas, eu disse, Seu Gassen dizia isso para tudo. O que muda é exatamente isso, a paixão com que você faz as coisas. Qual é o objetivo que você tem? Algumas pessoas têm o objetivo de ganhar dinheiro naquilo que faz. Não significa que ele vai fazer mal feito porque ele está ali para fazer aquilo e ganhar dinheiro. Não, significa que o foco dele é ganhar dinheiro. Ele vai trabalhar dentro de um propósito para isso. E não quer dizer que ele esteja errado também, né? Nem um pouco. Agora, tem pessoas que trabalham pela paixão do que fazem. Então, acaba que, às vezes, a gente acaba buscando o quê? Se mergulha mais no conhecimento, procura mais.
tenta encontrar, porque eu quero explicar para mim mesmo primeiro. E eu preciso entender daquilo que eu vou falar depois para você, ou que eu venho aqui no seu programa falar para o público. Olha, eu vou te dar só mais 2 exemplos, se me permitir. Esses dias eu estava vendo um amigo meu que também trabalha na comunicação. Eu te falei o nome dele antes de começar o programa, você já sabe de quem eu estou falando. Sim. E a gente conversando, ele mandou para mim um vídeo de uma comunicação que ele montou junto com um pesquisador num programa que ele divulgou, no programa dele. E eu ouvi, e depois a gente conversando sobre um outro tema, eu disse para ele, olha, a especificidade das coisas está se tornando também um parâmetro de referência na hora de você recomendar um determinado produto para fazer o quê? Manejo de uma praga, de uma doença, de uma erva daninha, ou até de proteger a planta a fatores abióticos. Eu preciso entender mais dos produtos, eu tenho que aumentar o meu conhecimento das ferramentas. E eu disse, eu vou te dar um exemplo prático. Sabe aquela entrevista que você fez com fulano, assim, assado, que é meu amigo, que eu gosto muito, pesquisador do Rio Grande do Sul? Sei. Falei, pois é. Você lembra que ele recomendou para essa praga, um dos produtos que ele recomendou, assim, com uma ênfase legal, foi o grupo químico das diamidas? Lembro. Falei, pois é. E se eu falar para você, a informação dele está correta, porém, o tempo é curto, foi superficial. Nós temos 2 subgrupos de diamidas. Nós temos diamidas antranílicas e nós temos diamidas oriundas do ácido fitálico. Existe uma diferença entre uma e outra. Para aquilo que ele falou, ele teria que ter sido, talvez, no meu modo de ver, se eu quiser aumentar a qualidade, eu tinha que ter sido específico. Para essa finalidade, trabalhe com diamida antranílica, porque você vai fazer na semente. E você precisa dela com translocação. Certo. Sistêmica. Uhum. Diamidas que vêm do ácido fitálico não têm translocação sistêmica. Diamidas que são antranílicas têm translocação sistêmica. E se eu estou trabalhando no tratamento de semente, visando uma praga que vai acontecer, e eu preciso da translocação sistêmica, então não é qualquer diamida que vai servir para controlar aquela praga. Mas qual é a informação que chega no agricultor? Diamida. E o agricultor normal, como a gente faz com remédio, você vai na farmácia e você dá o nome do remédio e fala quais as opções que eu tenho semelhantes. E muitas vezes muda até o ingrediente ativo, que tem o mesmo modo de ação. As diamidas têm exatamente o mesmo modo de ação, mas podem ter maneiras diferentes de se expressar numa planta. E se eu não souber isso e não colocar isso, pode ser que eu compre errado. Você me fez lembrar, só a título de exemplo, eu fui ao médico e o médico falou, você vai tomar esse antibiótico com essa finalidade. Quando eu fui na farmácia, sou acostumado a comprar e tal, o rapaz falou, Divino, não tem esse antibiótico. Porém, tem esse outro antibiótico que funciona tão bem quanto e que eu acho que pode ser até melhor, porque você já deve ter tomado esse aqui no passado. Então, você tomando esse aqui, é um grupo diferente e tal, ele vai funcionar melhor e vai ser legal. Mas eu posso pedir para você. Eu falei, cara, já está na mão, vou levar esse aqui mesmo, vou tomar. Tomei o antibiótico e tal. Passa umas 2 semanas, eu comecei a passar muito mal. Muito mal. E fui parar no hospital. E a médica, ao me examinar, tal, pegou os meus exames, pediu um monte de exame e tal. Primeira pergunta que ela fez para mim, você tomou algum antibiótico ultimamente? Tomei. Qual? Aí eu peguei, fui lá no celular e tal, esse aqui. Ela falou, esse antibiótico causou uma reação que te trouxe aqui para o hospital com esse problema. Perfeitamente. É isso aí. Então, quando você falou aí da planta, cara, eu lembrei na hora. É a arte de medicar. Sabe aquele artigo? É isso, você tocou no ponto. É a arte de medicar. Às vezes o comportamento pode ser massal. Todas as plantas terem um comportamento semelhante. Mas se eu não olhar com detalhe, pode ser que eu recomende algo que, na verdade, pode não ajudar e ainda vai fazer o agricultor gastar muito mais. O prejuízo vai ser muito maior. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso, dentro do tema que a gente está desenvolvendo, é o seguinte. Eu volto naquele pedacinho que eu disse assim,
tem na comunicação a arte de quem comunica e tem a arte de quem recebe a comunicação. O que a gente precisa fazer é medir um pouco de cada uma dessas coisas. E hoje, o que está acontecendo? As pessoas vão para uma palestra, quando você tem o agricultor envolvido e tal. Ele vai para uma palestra, realmente o tempo não pode ser extenso. Por quê? Porque o agricultor tem tanta coisa no mesmo tempo passando na cabeça dele. É a chuva que não caiu, é a máquina que não chegou, é a correia que rebentou, seja lá o que for, as pontas que eu ia trocar não chegaram ainda, enfim, que ele realmente restringe o tempo. Alguns restringem porque querem restringir, outros restringem porque realmente ele está assim superlotado de coisas para fazer. Então você tem que entender, os dois têm o direito de escolher como vai receber e qual tempo ele vai destinar para isso. Tem quem fala, que é quem comunica. O cara que comunica, ele também tem que começar a pensar o seguinte: como eu posso ser, talvez, um pouco mais... levar um pouco mais de conhecimento, mas talvez de uma forma mais simples, para ficar mais fácil de quem está ouvindo entender o que eu estou falando. Isso é outra arte. É a tal da didática. Sim. Tá? Então, isso também conta muito. Existe palestra que você ouve 2 horas uma pessoa falando e parece que o tempo não passou. Tem palestra que você fica 30 minutos na sala, se tiver que ficar mais 5, estourou. Você não dá conta mais. Por quê? Porque você não está assimilando aquilo. A maneira da comunicação não está legal. E ainda tem mais um da comunicação, que é o chefão da comunicação. É quem cria a comunicação. Esse cara que cria a comunicação, também, provavelmente, ele vai direcionar a comunicação dentro da estratégia de comunicação dele e o que ele quer realmente que chegue lá na ponta. Então, nós temos que olhar essas 3 coisas e entender um pouco melhor disso tudo. E a única forma, Divino Ronaldo, que você tem para mudar alguma coisa é através de conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você realmente vai se tornando um robô daquilo que você recebeu, daquilo que a empresa te trouxe, daquilo que o fabricante fez. Ele vai te treinar dentro do propósito dele, você vai se tornar um repetidor dele e o agricultor vai receber essa informação no campo. E que muitas vezes pode não estar completa. Não estou dizendo que está errada, nem estou dizendo que isso não estou querendo agredir ninguém. Está tudo certo, é assim mesmo que funciona. Só que isso depende de quem? Como eu posso melhorar isso? Eu, profissional, o que eu quero ser? Como eu me vejo? Aonde eu quero estar? Como é que eu quero ser percebido pelo agricultor? E isso muda muito. E aí o interesse tem que ser meu. Eu tenho que estudar, eu tenho que procurar. Se eu for numa empresa bater de frente com ela, eu tenho que ter conhecimento de causa. E aí eu acho que tem uma outra questão que vale muito aqui para nós, aqui no sudoeste goiano. Tem muito produtor que tem muita informação. Sim. Tem muito produtor que não tem preguiça de estudar. Correto. E que ele quer aprofundar. E se o profissional que chega lá é raso, esse produtor arrebenta ele no meio, porque o produtor sabe mais do que ele. Eu achei legal o rumo que essa prosa tomou aqui, porque acaba o seguinte, que nós podemos fazer essa prosa de novo depois, daqui a um tempo, voltado para outro tema, olhando o lado do produtor rural, porque agora a gente está olhando o lado do profissional, né? A busca que o profissional tem que fazer. E um dos pontos que você deixou aí, que eu acho que é mais relevante, é paixão. Se eu não tiver paixão, eu não vou fazer a coisa acontecer. Só acontece, só tem o capricho que o Dirceu dizia lá atrás, se eu amar, se eu gostar, se eu fizer por prazer. Se eu for entrevistar o Paulo Garolo por obrigação, é chato. Se eu entrevisto o Paulo Garolo por paixão, é maravilhoso, é aprendizado. Eu não vou sair daqui especialista em tudo que você me disse, mas eu vou sair daqui com conteúdo para poder ali na frente puxar uma pergunta diferente em algum outro momento. Perfeitamente.
Olha, Divino Ronaldo, é muito gostoso a gente falar, até porque é o dia a dia da nossa vida, né? Eu, dentro desse tema de comunicação, tive a oportunidade esses dias de participar de um bate-papo onde tinha um agricultor. E ele disse o seguinte: eu não concordo com isso. Vocês estão dizendo que a comunicação não chega tão ao contento. Na verdade, nós não estamos aguentando mais tanta comunicação que está chegando. E as empresas trazem comunicação, sim. Sabe como? A gente, se não cuidar da agenda, tem época que todo dia tem um dia de campo em algum lugar. Ou mais de um, né? Ou mais de um, perfeito. E o que ele falou está correto, só que é o seguinte, eu disse para ele, não, eu concordo com você nisso aí. E eu não estou dizendo que a comunicação não está chegando. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai num dia de campo desses, que é muito comum, principalmente no Sul, que as cooperativas costumam trabalhar com várias marcas, tanto de produtos defensivos como também de sementes, né? E aí fazem aqueles estandes, né? Uhum. Por marca. Uhum. Cada marca tem Sim. o seu stand. E cada um apresenta o seu portfólio. E eu disse a ele, quando você entra no primeiro, qual é a diferença que você vê quando você sai no 12º? Você passou em 12 estandes diferentes. O que você viu ou ouviu de diferente? E quando eu fiz essa pergunta, ele afastou na cadeira assim. Falei, pois é, não precisa me responder. O que você ouve no primeiro, na maioria, não estou criticando, é a direção. É a direção da comunicação, é essa mesmo. Por quê? Porque as pessoas são treinadas para falar aquilo. Exatamente isso. Então, ele entrou nessa marca, o cara falou aquilo, ele entrou na outra marca, ele falou a mesma coisa, mas do produto dele. Ele foi na outra, o cara falou a mesma coisa, e assim sucessivamente. Dificilmente você entra em algum lugar onde as pessoas trazem uma informação diferente, talvez um pouco mais completa, ou de alguma coisa que seja mais relevante. O que acontece é que a gente está treinado a isso, e as pessoas fazem isso. Então, aí ele falou, pensando bem, mas a gente parou a prosa por ali. Então, assim, Divino Ronaldo, eu não estou aqui criticando de forma nenhuma, eu não quero transformar isso num programa polêmico e nem que as pessoas me vejam como um cara prepotente, que estou batendo de frente. Não estou criticando nada. Eu acho que esse é o caminho realmente que a comunicação tomou, que ela vem tomando. São os tempos modernos, como você abriu aqui o programa. Hoje acontece uma guerra aqui, começou a guerra, todo o planeta já está sabendo. No mesmo momento, explodiu a primeira bomba, todo mundo, se você bobear, você recebe a faísca da bomba ainda. Na comunicação, a faísca ainda está vindo na comunicação. Então, quer dizer, isso é normal. Antigamente o jornal demorava 3 dias para chegar. 3 dias para chegar. Hoje é tudo em tempo real. Só que depende muito de cada um de nós como a gente quer ser percebido, como a gente quer ser reconhecido e o que a gente pode realmente agregar para o agricultor. Porque ano a ano, nós não estamos aliviando o custo de produção, não aliviou. Pelo contrário, aumenta, porque mais praga, mais doença, mais ervas daninhas de difícil controle aparecem, mais produtos chegam. E é outra coisa engraçada, não tem produto novo que chega com preço menor. O valor agregado acompanha. Aliás, você tocou num ponto aí que é bem interessante. As empresas hoje gastam bilhões. Você falou até da pesquisa, né? Hoje toda empresa, por menor que ela seja, ela tem um departamento de P&D, ela tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Aqui eu converso muito com os responsáveis desse departamento, P&D, né? E as empresas investem milhões, bilhões, 10, 15 anos para lançar uma nova molécula de qualquer coisa, né? Nenhuma molécula sai com menos de 10, 12 anos, né? E aí, meu amigo, passa 3, 4 anos, aquilo lá já não resolve mais. Aí você vai conversar e fala, mas por quê? Você gastou bilhões ali e tal. É porque o produtor ele insiste em usar o mesmo produto repetidamente, ele não se preocupa em usar ali classes diferentes de produtos e tal. Então,
Isso aqui funciona, então funcionou no ano passado, vai funcionar esse ano, ano que vem, depois no outro, e começa a parar de funcionar, porque as plantas também não querem morrer, elas querem evoluir, as daninhas, Perfeitamente. né? As pragas não querem morrer, elas evoluem, né? Assim como o ser humano evolui. E aí, meu amigo, fica essa coisa. Dá a impressão que é preguiça do produtor de imaginar o que ele pode fazer de diferente. Eu diria para você que aí que está o X da questão. Na verdade, o que está precisando? As pessoas que estão se preparando para atender o agricultor é que precisam se preparar realmente melhor, aumentando o quê? O seu conhecimento. O que pode fazer a diferença? O que pode fazer com que o agricultor maximize o recurso e traga mais rentabilidade? Isso, conhecimento, a forma como que você vai trabalhar aquilo que você tem de opção para ajudar o agricultor. Só que, às vezes, você vai ter que mudar um pouquinho o roteiro que você foi orientado. Não a dose, não é isso, que é uma coisa também que a gente não deveria mexer sem ter anuência de quem fabrica. Não é isso que eu estou dizendo, mas talvez o momento. Talvez o momento da aplicação. Conhecendo mais o produto, você pode alterar o momento. Então, esse tipo de conhecimento tem que vir de quem atende o agricultor. E nessa hora, eu sou meio do lado do agricultor. Assim, meio puxa-saco, vamos dizer assim. Por quê? Porque, Divino Ronaldo, o agricultor tem 1 milhão de coisas para pensar, cara. Ele está assim numa ciranda maluca. Ele tem que vender o grão. Ele tem que ganhar dinheiro, porque senão ele não consegue dar conta depois de custear uma nova lavoura. Ele tem que preocupar com todo o equipamento que ele tem dentro da propriedade. Ele tem que conseguir dinheiro para plantar. Para bancar tudo isso. Ele tem funcionário. Ele tem... É muita tem coisa. Família, mulher, filho. É muita coisa. O trabalho dele é tudo aquilo. Agora, nós que estamos ali para assessorar o agricultor, nós temos que nos preparar melhor no aprendizado para que a gente possa melhorar a forma da gente comunicar e ser mais assertivo. Então, não é gastando mais que você consegue ganhar mais dinheiro, mas também não é economizando em coisas que não pode economizar que você vai fazer o cara ganhar mais dinheiro. Não, você tem que ser assertivo, mais assertivo naquilo que você recomenda. Uma coisa que me incomoda, você até comentou agora há pouco, é um negócio que me chamava atenção, sempre me chamou atenção. Eu estou agora recente fazendo uns trabalhos, eu não vou citar nome de empresas até para resguardo, né? Poderia, porque eu já falei de Bayer aqui, né? Mas eu recentemente eu venho fazendo um trabalho para uma empresa que para mim foi novidade. Ela está se tornando um cliente meu, isso está me deixando muito feliz, porque foi novidade para mim. E essa empresa ela está realmente lançando um novo produto para tratamento de semente na cultura do milho. E quando eu estava estudando a molécula, eu descobri uma coisa muito interessante que você falou ali. E aí me lembrei disso para falar aqui. Eles começaram a trabalhar o estudo dessa molécula no ano de 2000. Nós estamos em 2025. Partindo para 26. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Quanto de estudo, quanto de ciência, quanto de capital não foi investido por essa empresa para ela conseguir construir essa molécula química que vai trazer um benefício para o agricultor e colocar agora no mercado. Então, você vê, isso não é só essa empresa. Se a gente fosse estudar produto por produto que está aí no mercado, a gente vai ver que a grande maioria tem 10, 15 anos de estudo, de desenvolvimento, é o que você falou, e que investiu milhões e milhões, mas que muitas vezes duram o quê? 3, 4, 5 anos, acabou. Biotecnologia. Biotecnologia, ultimamente, não consegue perdurar com eficiência por mais do que 4 anos. Bom, tem outros percalços? Tem, mas que talvez não virou cultura. Por quê? Porque quando começou, o aprendizado não estava ainda afinado e a comunicação talvez não tenha sido tão clara e tão precisa. Corrigir hoje as coisas mal comunicadas no passado se torna muito mais difícil e muito mais cara. Para a gente finalizar,
Porque nós estamos aqui o tempo inteiro falando que todo mundo está raso, querendo coisa rápida. Nós estamos aqui há 1 hora, proseando, conversando. Bom, dá vontade de continuar por mais 2 horas, 3 horas, mas nós vamos finalizar. Eu acho que, e isso não foi proposital, nós caminhamos muito para a comunicação do técnico, muito do aprendizado do técnico, muito do quanto as pessoas querem se aprofundar, do quanto elas querem ser diferenciadas. Eu gostaria que você deixasse, você que é um profissional respeitado, um profissional que chegou num ponto de ser reconhecido pelo que faz, pelo estudo, pela profundidade. Eu gostaria que você deixasse um conselho final para as pessoas que estão nos ouvindo, eu não vou falar só técnicos, só agrônomos, não, todos que estão nos ouvindo. Deixe uma orientação, a pílula de orientação do Paulo Garolo. Eu vou aproveitar um fato que aconteceu ontem, para deixar esse último detalhe. Ontem teve um neto meu que se formou 2º grau. E eu estava viajando, estava em Minas, como eu te falei, a gente até se comunicou, e eu tinha mandado uma mensagem, e hoje a minha esposa mandou um recado para mim, falando que quem estaria merecendo os aplausos era ele, meu neto. E eu disse para minha esposa, realmente, conquistar um diploma é passivo, sim, de você cumprimentar, de você festejar, de você reconhecer o esforço e tudo mais. Mas eu vou te dar um outro perfil de estudo. Conquistar um diploma é um dever, não é só um direito. Principalmente, eu olho para mim, que vim de uma família que eu nunca precisei trabalhar para pagar o meu estudo. O meu pai me deu a graça de me deixar o tempo disponível somente para estudar. O que ele queria é que eu me formasse e tivesse uma profissão, um diploma. Hoje, grande parte também tem essa oportunidade. Foi o caso do meu neto. E eu disse, então, lógico, o mérito é dele, os cumprimentos são dele. Mas, de certa forma, ele está cumprindo um dever. Sair com o diploma. Agora, o que vai me deixar feliz é o dia que eu vê-lo, olhando o livro de volta, buscando a informação de novo, para aplicar no dia a dia aquilo que ele aprendeu lá atrás quando ele tirou o diploma. O dia que ele começar a olhar de volta no livro para poder executar com mais precisão, com mais assertividade, o que ele vai fazer, pode acreditar. Esse dia meu coração vai explodir. Esse é o conselho. Aproveite o tempo que você tem, estude, procure realmente aumentar o seu aprendizado, porque só faz a diferença aquele que realmente entrega algo além daquilo que os outros todos entregam igual. Amigo, foi uma aula maravilhosa. Eu agradeço. Obrigado, muito, viu? Como sempre, é um prazer estar com você. Eu espero que não precise de chegar dezembro que vem para a gente conversar de novo. Você sabe, quando você vem a Rio Verde, e se você não vier, a gente faz remoto, não tem problema. Fazemos mesmo. A gente faz remoto. É sempre uma alegria. É sempre um aprendizado muito grande estar com você. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? E um abraço para todos os ouvintes do programa, viu? Feliz Natal, né? Verdade, Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Boa. Graças a Deus, viu? Um grande abraço, Divino. Obrigado. Comunicar vai muito além do que falar. Falar, até papagaio fala, né? Nós precisamos de ser entendidos. E cabe a quem fala se preocupar com a comunicação, em ser entendido, e não quem ouve. Se quem ouve não te compreendeu, é porque você não comunicou. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei, compartilhe com muitas pessoas, deixa um comentário para nós se você concorda, se você discorda. Esse meu entrevistado, ele é muito especial, porque ele tem muito conhecimento. Ele não é raso, ele é profundo. Eu conversei com Paulo Garolo, consultor, pesquisador, especialista para a cultura do milho na Fitolab, e nós falamos de como a comunicação impacta o conhecimento do produtor rural. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.